Hoje quero falar com quem tem buscado uma resposta em silêncio, com quem ora, espera, mas ainda não sabe se a pessoa ao seu lado é um presente de Deus ou uma distração. Com quem sente paz às vezes, mas dúvida em outras. A verdade é que escolher com o coração pode ser perigoso, mas escolher com Deus é libertador. Se você já se perguntou se está no caminho certo no amor, esta mensagem pode iluminar algo que talvez você nunca tenha percebido. Há sinais claros, bíblicos e espirituais que revelam quando é Deus quem está unindo duas vidas. E entender esses sinais pode mudar completamente o rumo da sua relação. Fique comigo até o final, porque hoje você pode receber a resposta que tem faltado há tanto tempo. Muitas pessoas acreditam que Deus só se envolve nas coisas grandes da vida. Uma doença curada, uma porta de emprego aberta, um milagre no momento certo. Mas o que nem todos percebem é que o cuidado de Deus também está nas coisas pequenas, íntimas e silenciosas, como a escolha de com quem vamos compartilhar a vida. E isso é muito sério, porque as relações não são apenas sentimentos bonitos. Elas moldam nosso futuro, influenciam nossas decisões, movem nossa fé. Deus sabe disso. Ele sabe o quanto uma companhia errada pode nos atrasar e o quanto uma escolha certa pode nos impulsionar para tudo o que Ele sonhou para nós. Não é difícil encontrar pessoas boas que estão perdidas nesse âmbito. Gente que ora, que busca, que tem fé, mas que ainda vive rodeada de dúvidas quando se trata de amor. Será que essa pessoa combina comigo? Será que foi Deus quem a colocou no meu caminho? Ou será que é apenas carência disfarçada de resposta divina? Essas perguntas são comuns e não são pecado. O problema não está em duvidar. O problema é tentar resolver tudo sozinho, sem ouvir o que Deus tem a dizer. A Bíblia mostra que Deus é um pai presente. Ele não deixa seus filhos sem direção. E se Ele é capaz de guiar alguém a uma terra desconhecida, abrir o mar, acalmar o vento, com certeza também pode guiar nosso coração para a pessoa certa. Mas para isso, é necessário entender um princípio. Deus nunca obriga ninguém. Ele orienta, mostra sinais, toca o coração, mas o passo final sempre é nosso. Há uma diferença clara entre ser empurrado para uma relação e ser conduzido com paz. Às vezes, estamos tão ansiosos por viver o felizes para sempre que confundimos emoção com direção divina. O coração se entusiasma, a mente cria expectativas e de repente estamos dentro de uma história que parece bonita por fora, mas no fundo, deixa uma tensão que não vai embora. Quando é assim, pode ter certeza. Deus está tentando dizer algo. A direção de Deus não gera confusão nem ansiedade exagerada. Quando Ele está no processo, há uma calma interior, mesmo que o caminho seja desafiador. Há uma certeza tranquila. É por aqui. Isso não significa que tudo será fácil ou que nunca haverá dúvidas, mas o coração não está em guerra com a decisão. É como caminhar por um caminho novo e, mesmo sem ver o final, saber que está na direção certa. Essa é a paz que vem do alto. Por isso, é importante prestar atenção, não apenas ao que sentimos, mas ao que permanece, mesmo depois que a emoção passa. Porque a paixão pode ser forte, mas a vontade de Deus é firme. A paixão agita, a vontade de Deus acalma. Quando a relação é apenas emocional, pode parecer certa num dia e errada no outro. Mas quando Deus está lá à frente, mesmo com as inseguranças da vida, há um senso de propósito que não desaparece. Também é necessário entender que o plano de Deus respeita o tempo certo. Ele não atropela etapas, nem joga pessoas em nossos braços só porque pedimos com pressa. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está moldando o seu coração e talvez também esteja trabalhando no coração da outra pessoa. Porque uma relação que vem dele não se constrói com pressa, mas com propósito. O amor verdadeiro precisa de uma base firme para crescer. Deus prepara o terreno antes de plantar a semente. E aqui vai algo que pode parecer simples,
mas faz toda a diferença. Nem sempre o que o mundo chama de ideal é o que Deus considera melhor. O mundo fala de química, beleza, status, perfil compatível. Deus fala de aliança, propósito, paz e transformação. A pessoa certa, segundo Deus, nem sempre é a que você esperava, mas será aquela que te aproximará dele, te fortalecerá nos momentos difíceis e crescerá ao seu lado. Então, antes de correr atrás de respostas rápidas, pergunte-se: estou pedindo a Deus que abençoe meus planos ou estou disposto a viver os planos dele? Porque, às vezes, a resposta está chegando, mas estamos tão ocupados tentando fazer as coisas do nosso jeito que não percebemos. O amor que vem do céu não precisa de empurrões. Ele chega com paz, cresce com tempo e floresce com propósito. Depois de entender que Deus está presente até na escolha de com quem compartilharemos a vida, surge uma pergunta natural. Se Deus tem um plano, então eu não tenho escolha? A resposta é simples e libertadora. Sim, você tem, e é exatamente isso que torna o amor segundo Deus tão especial. Ele não obriga, não pressiona, não acorrenta. Ele guia, inspira, mostra o caminho, mas permite que o coração decida. A história de Isaac e Rebeca, em Gênesis 24, é uma das mais belas quando falamos de direção divina nas relações. Deus organizou os encontros, alinhou os detalhes, respondeu às orações, mas, no final, Rebeca teve liberdade para dizer sim ou não. Ela não foi forçada, ela escolheu. Isso demonstra que, mesmo quando Deus está no controle, Ele não decide por nós. Ele nos trata com respeito, como filhos maduros que podem tomar decisões guiados por sabedoria e paz. Essa liberdade, quando entendida da maneira correta, tira um peso enorme dos ombros. Não é preciso viver com medo de perder a pessoa certa por um erro momentâneo, nem pensar que, se não escolher bem agora, sua vida se desajustará para sempre. Deus não age com base em ameaças. Ele age com paciência, ensina, cuida, até dos nossos erros, e muitas vezes redireciona nossos passos com amor. O mais importante é estar disposto a ouvir. E aqui vai um ponto-chave. Quando a relação faz parte do plano de Deus, pode ser desafiadora, mas nunca será uma prisão emocional. Não te deixará sufocado, preso ao medo de perder, nem te fará sentir que precisa se anular para manter a outra pessoa por perto. Quando é de Deus, há espaço para ser quem você é. Há respeito, há escuta, há paz. Essa paz é uma das confirmações mais poderosas que Deus nos dá. Não falamos de ausência de problemas, mas daquela calma interior que permanece mesmo quando surgem dúvidas ou obstáculos. Uma sensação de que, embora você não entenda tudo, o coração está seguro. É como estar em um barco em meio a um mar agitado, mas sentir que Jesus está ali, dormindo em paz. E se Ele está tranquilo, você também pode estar. Muitas pessoas confundem paz com entusiasmo, mas são coisas muito diferentes. O entusiasmo é passageiro, aparece no começo, quando tudo é novidade, quando os olhos brilham e o coração acelera. Mas, passado um tempo, se a relação não tem base, esse entusiasmo se torna frustração. A paz, por outro lado, não grita, não provoca euforia. É silenciosa, mas firme. Permanece mesmo quando o brilho dos primeiros dias começa a se apagar. Essa paz também nos ajuda a discernir se estamos escolhendo alguém por carência ou por direção. Porque sim, às vezes a solidão faz barulho dentro da alma. Pode nos empurrar para relações precipitadas, pode nos fazer ver amor onde só há necessidade. E Deus, sendo Pai, quer nos proteger disso. Ele não quer que entremos em uma relação só para preencher um vazio. Ele quer que construamos algo sólido com alguém que também tenha sido preparado por Ele. Por isso, é tão importante não se guiar apenas pelos sentimentos. O coração humano é maravilhoso, mas também é enganoso, como diz Jeremias 17:9.
Ele pode se apegar a quem não nos faz bem, romantizar o que é tóxico, ignorar sinais claros só porque sentiu algo forte. Por isso, precisamos da paz de Deus como critério. Quando estamos em sintonia com Ele, percebemos quando algo está fora de lugar, mesmo que os sentimentos sejam intensos. E mais, a paz de Deus não precisa de explicação, só precisa ser sentida. Às vezes, você não sabe explicar por que se sente bem ao lado de alguém, mas sente. Da mesma forma, pode ser que tudo pareça estar bem no papel. Mesma fé, boas conversas, bons momentos, mas por dentro, algo não encaixa. Nesses momentos, o silêncio de Deus e a ausência de paz também são uma resposta. E é melhor parar e refletir do que seguir e se machucar. O caminho certo nem sempre é o mais rápido. Às vezes, é preciso esperar. Mas esperar com paz é diferente de esperar com angústia. Se você sente paz ao esperar, é sinal de que Deus está te fortalecendo. Se a espera só traz desespero, talvez seja a hora de perguntar se essa espera é realmente a vontade dele. Porque a bênção de Deus vem acompanhada de pax, não de tormento. No final, escolher alguém com liberdade, mas com a paz de Deus como guia, é o que transforma uma relação comum em uma história com propósito. E lembre-se, Deus não tem pressa. Ele está interessado em construir algo duradouro. O que Ele une, Ele sustenta. E o que não é dele, Ele revela com o tempo, por meio da falta de paz, da repetição de conflitos ou da sensação constante de tentar sustentar algo que always se escapa. Se você sente que está forçando algo, talvez seja a hora de soltar. Se sente que precisa correr o tempo todo para ser notado ou valorado, talvez você esteja amando sozinho. Deus não escreve histórias onde só um ama e luta. A história de Deus é mútua, voluntária, cheia de paz. E se ainda não chegou, confie. O tempo certo revelará o que hoje ainda está oculto. Agora que entendemos que Deus não obriga ninguém e que a paz no coração é um sinal importante, chegou o momento de falar de algo essencial em qualquer relação saudável. A reciprocidade, ou seja, o amor correspondido. Não importa o quão perfeito alguém pareça no papel, se esse sentimento vive só de um lado, é hora de acender o alerta. Deus não constrói relações sobre desequilíbrio emocional. Pode parecer duro, mas vale lembrar. O amor que vem de Deus sempre anda de mãos dadas com a verdade. E a verdade é que uma relação onde só um ama, só um se entrega, só um insiste, não está feita para durar. Não é justa, não é leve, não é bênção. É cansaço emocional disfarçado de esperança. Deus jamais desejaria que você vivesse tentando convencer alguém a ficar ao seu lado. O amor verdadeiro não precisa ser implorado. Ele nasce, cresce e se manifesta naturalmente em gestos e escolhas diárias. Se há algo que deve ficar claro, é isto. Quando é Deus quem une duas pessoas, o amor acontece dos dois lados. Um escolhe o outro com liberdade, sem pressão, sem chantagem emocional, sem jogos. Ambos se veem como resposta de oração. Existe admiração, desejo de cuidar, vontade de construir juntos e, acima de tudo, respeito. Deus jamais abençoa relações onde um se sente humilhado ou diminuído para ser aceito. Às vezes, o desejo de ser amado nos faz aceitar migalhas. A outra pessoa não mostra interesse real, não assume compromisso, mas basta uma mensagem de vez em quando para reacender a esperança. E assim, entramos em um ciclo de esperar alguém que não está disposto a ficar. Mas o amor que vem de Deus não nos deixa presos à indecisão do outro. Ele liberta, traz clareza, nos faz ver nosso próprio valor. O amor recíproco é mais que gostar de alguém que também gosta de você. É uma aliança de vontades. É quando ambos desejam estar juntos, não por carência ou medo da solidão, mas porque reconhecem no outro uma companhia que fortalece a fé, que constrói em vez de consumir, que soma em vez de subtrair.
Amor recíproco é quando o esforço para manter a relação não recai sobre um só. Ambos cuidam, ambos cedem, ambos valorizam. Provérbios 21 diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o inclina para onde quer. Isso significa que Deus não só move seu coração, mas também pode mover o coração da pessoa que ele preparou para você. Quando é a vontade dele, ele alinha os sentimentos, desperta o desejo de estar juntos, o cuidado, o compromisso. Não junta um apaixonado com alguém indiferente. Junta dois corações que se reconhecem e se escolhem. Muitas pessoas se machucam, porque acreditam que, se amarem o suficiente, transformarão o outro. Mas o amor que precisa forçar transformação, geralmente não tem raízes profundas. Deus transforma sim, mas transforma ambos, desde dentro. Uma relação saudável começa quando as duas partes estão dispostas a crescer juntas. Ninguém entra perfeito, mas ambos precisam querer melhorar, um pelo outro. Quando só um tenta, o caminho se torna solitário e o amor vira um sacrifício desigual. E não se engane. Insistir em alguém que não demonstra o mesmo interesse pode ser um sinal claro de que essa pessoa não é a escolha de Deus para a sua vida. Deus nos dá discernimento, mas às vezes nosso coração ferido, carente, insiste em não ouvir. Por isso, é importante observar sinais práticos. Como essa pessoa age quando você precisa dela. Como ela lida com seus sentimentos. Existe esforço mútuo ou você tenta manter a relação sozinho? Uma relação enviada por Deus não precisa de jogos mentais nem da constante dúvida de será que ele gosta de mim? O verdadeiro se mostra com clareza. O amor que vem dele tem direção. Mesmo com os altos e baixos da vida, ambos seguem caminhando juntos. Não há espaço para orgulho que se impõe, frieza que machuca, silêncio que castiga. O amor de Deus é transparente e simples. Quando a pessoa é a certa, não há medo constante de perdê-la, há segurança. E se neste momento você se vê perseguindo alguém que não te escolhe, é importante fazer uma pausa e respirar. Deus não quer que você se sinta pequeno, rejeitado ou desprezado. Ele quer que você entenda que ser amado não é um prêmio por esforço. É um presente que chega com graça. Quando a escolha vem de Deus, o amor floresce naturalmente. Não é forçado, não é mendigado. Não é pecado querer ser amado. É humano. Mas Deus quer que você seja amado com dignidade, que seja escolhido, não tolerado, que seja valorado, não apenas suportado. Quando a relação é dele, há sintonia, cuidado, vontade dos dois lados. E embora haja desafios, porque sim, haverá, o amor permanece firme, sustentado pela decisão mútua de continuar. Antes de insistir em quem sempre duvida, pergunte-se, essa pessoa também me escolhe? Ela demonstra isso em palavras e atitudes? O amor que vem de Deus é resposta, não castigo. É parceria, não humilhação. E quando a escolha é mútua, o coração descansa, porque sabe que está onde Deus quer, ao lado de alguém que também escolheu caminhar junto. Nem sempre o que queremos é o que Deus planejou. E por mais difícil que seja aceitar, muitas vezes a porta que se fecha diante dos nossos olhos é a forma mais amorosa de Deus nos proteger. Sim, proteger. Porque nem toda pessoa que entra em nossa vida vem para ficar. E nem toda relação bonita por fora é saudável por dentro. Às vezes, a porta que Deus fecha é aquela que insistimos em manter aberta com nossas próprias mãos. Mas Ele, como Pai cuidadoso, a fecha mesmo assim, porque sabe o que há mais adiante. E embora hoje choremos, um dia agradeceremos. O problema é que, quando algo não dá certo, é comum pensar que falhamos. Acreditamos que não fomos bons o suficiente, que oramos errado, que Deus nos esqueceu. Mas não é assim que Ele age. Quando fecha uma porta, Ele não nos castiga. Ele nos protege de algo que não podemos ver com clareza.
Talvez seja de um sofrimento futuro, uma traição, uma vida inteira de frustração disfarçada de rotina. E por isso ele diz não, mesmo quando nós dizemos por favor. Jesus nos ensinou algo valioso em Lucas 10:1. Quando seus discípulos não eram bem recebidos em uma cidade, ele mandava sacudir o pó dos pés e seguir adiante. Parece simples, mas é profundo. É como dizer, não percam tempo onde não são acolhidos. Esse princípio também serve para as relações. Às vezes, estamos tentando encaixar em um coração que não tem espaço para nós. E Deus nos chama a soltar, sacudir o pó, levantar a cabeça e seguir para o que Ele realmente preparou. Note, não é orgulho nem frieza, é sabedoria. Deus não quer que ninguém fique preso em um ciclo de sofrimento, tentando provar seu valor. O amor dele não se baseia em desempenho. Não precisamos perseguir quem não quer ficar, nem insistir em quem nos trata como opção. Deus sabe o quanto isso dói, e não nos criou para viver em dúvida, com medo ou insegurança. A relação que vem dele é firme, não é uma corda bamba emocional. Às vezes, a pessoa até tem qualidades, parece boa, mas algo não encaixa. As conversas não fluem, os planos não se alinham. Sempre há um peso, um desgaste. Você tenta de novo, mas a relação parece travada, como uma porta emperrada que não abre, por mais que você force. Esse é o momento de perguntar: será que essa porta está fechada porque não é minha? Quando Deus fecha, Ele não nos priva de algo bom. Ele nos afasta do que pode nos ferir. Talvez você já tenha vivido isso. Aquela relação que parecia perfeita no começo, mas com o tempo virou fonte de angústia. E mesmo vendo sinais, você não conseguiu soltar porque o coração estava envolvido, os sonhos estavam feitos e deixar ir parecia mais doloroso que insistir. Mas o tempo passou e tudo piorou. Essa é a natureza da porta errada. Quanto mais tempo você passa ali, mais cansa, desgasta, esgota. E no final, você percebe que Deus estava alertando. Só que você não queria ouvir. Precisamos parar de romantizar o que claramente nos faz mal. Às vezes, o silêncio da outra pessoa é a resposta. A frieza constante é a resposta. A falta de compromisso, o vamos ver, o não sei o que quero, tudo isso já é resposta. Mas a esperança cega, o discernimento. E continuamos tentando ouvir de Deus o que Ele já disse, só que de outra forma. Ele já fechou a porta. Nós é que tentamos entrar pela janela. E aqui vai um conselho direto. Se você se sente rejeitado, ignorado ou sempre em dúvida, não aceite isso como parte de um plano divino. Deus não nos coloca em relações confusas e nos deixa sofrendo sozinhos. Ele é um Deus de paz. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 14:33, que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E se o que você vive é confusão, talvez você esteja tentando manter aberta uma porta que Deus, com todo amor, já fechou. O mais belo de tudo isso é que, mesmo quando não entendemos, Deus entende. Mesmo quando choramos, Ele consola. Mesmo quando não conseguimos soltar, Ele nos sustenta. A porta que hoje se fecha pode ser o caminho livre para algo infinitamente melhor amanhã. E quando chegar o momento, você olhará para trás e dirá: obrigado, Deus, por não me deixar continuar naquele lugar. As portas se fecham, e isso dói. Mas não é o fim. É só o começo de uma nova direção. E mais que isso, é uma declaração do céu dizendo que você merece algo maior. Algo alinhado com sua essência, com seu propósito, com o cuidado de um Deus que não falha. Quando Ele fecha uma porta, é porque já preparou outra. E essa sim se abrirá com leveza, com paz, com sentido. Não precisará de esforço desumano para funcionar. Ela fluirá. Deixe ir quem não quer ficar. Solte o que só te prende. E confie que a porta que Deus abrir te conduzirá a uma relação, onde você será escolhido com clareza, amado com verdade
e respeitado em cada detalhe. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Você já pensou que, assim como uma árvore se conhece por seus frutos, uma relação também mostra sua origem pelas marcas que deixa? Pode parecer óbvio, mas é algo que muitos ignoram quando estão emocionalmente envolvidos. Quando o coração está apaixonado, a tendência é justificar tudo. Toleramos o que nos fere, aceitamos o que incomoda, nos acostumamos ao que deveria ter sido evitado. E tudo porque seguimos acreditando que vai melhorar, que é só uma fase, que com o tempo a pessoa mudará. Mas Jesus foi muito claro em Mateus 7:17 a 18. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Isso vale para tudo, incluindo as relações. Os frutos não são promessas bonitas, não são declarações nas redes sociais. Os frutos são os resultados reais do que essa relação produz dentro de você. E aqui está o segredo. Quando uma relação vem de Deus, ela não te destrói por dentro, não rouba sua paz, não te deixa confuso o tempo todo, nem absorve sua alegria de viver. Pelo contrário, ela te edifica, te fortalece, te aproxima de Deus, não te afasta dele. Mas muitas vezes nos apegamos ao potencial da relação, não à realidade. Ah, mas ele tem um bom coração. Ela só está passando por uma fase difícil. Vai mudar, só precisa de tempo. E enquanto isso, a alma se desgasta, o sorriso murcha, a oração esfria. O que antes parecia amor vira dependência, o que era paixão vira dor repetida, e o que era esperança vira frustração acumulada. Pode ser que hoje você esteja em uma relação que teve um começo incrível, que parecia ser de Deus, que foi resposta de oração. Mas, com o tempo, algo mudou. Chegaram os conflitos constantes, as discussões por motivos insignificantes, a sensação de caminhar em círculos, de que sempre é você quem tenta resolver tudo sozinho. Quando isso acontece com frequência, é hora de olhar os frutos. Que frutos essa relação tem produzido em você? Paz ou ansiedade? Alegria ou cansaço? Fé acesa ou fé adormecida? Quando Deus está no centro, mesmo em dias difíceis, há um sentimento de vale a pena lutar por isso. Há esperança, há crescimento. Mas quando já não há frutos bons e só resta o esforço de manter algo que se desmorona, é hora de perguntar: essa relação ainda está viva? Ou está de pé só por teimosia? E aqui vai uma chave. As relações abençoadas não são perfeitas, mas são saudáveis. Isso significa que sim, haverá discussões, fases difíceis, desencontros, mas tudo se resolve com respeito, escuta e desejo de melhorar. Quando é de Deus, há disposição mútua para fazer dar certo. Um segura a mão do outro, um se preocupa com a dor do outro. Ninguém precisa implorar por atenção, ninguém deve se anular para encaixar. Os frutos também aparecem em como você se vê dentro da relação. Deus nunca te colocará junto a alguém que te faça duvidar do seu valor o tempo todo. O amor verdadeiro não apaga sua identidade. Ele reafirma quem você é. Te lembra que você é amado por Deus, te anime a crescer, sonhar e florescer. Quando a relação te faz sentir pequeno, invisível, insuficiente, algo está errado. Outro fruto importante: a leveza. Pode parecer um detalhe pequeno, mas é um sinal forte. As relações maduras, mesmo com desafios, não precisam ser carregadas como um peso morto. Elas fluem, respiram, trazem paz, mesmo em meio à luta. E isso não é conto de fadas. É o reflexo da presença de Deus na história. Onde Ele está, há ordem, há clareza, há alívio para a alma. Agora, se você vive uma relação em que tudo parece difícil demais o tempo todo, desde as conversas mais simples até os acordos básicos, talvez você esteja tentando colher fruto de uma árvore que já secou. Talvez você esteja investindo energia em um solo que já não é fértil. E é duro reconhecer, dói, mas é necessário.
Porque insistir em algo que só te esgota não mudarás a realidade. Só te afastará de quem você foi criado para ser. Deus deseja que você viva algo que te faça bem de verdade, que te aproxime dele, que te ajude a amadurecer, não que te mantenha preso em um ciclo de feridas. E se a relação atual não produz frutos bons, pode ser que Deus te chame a um tempo de pausa, de reflexão, de cura. Por mais que assuste, essa pausa não é o fim. É o início de uma reestruturação, de uma nova estação, de uma nova história que começa dentro de você. Porque antes de Deus te unir a alguém que te ajude a florescer, Ele te ensinará a não aceitar viver em um lugar onde você só murcha. Ele te ensinará a reconhecer a fonte dos frutos. Os frutos revelam a fonte. Se a relação vem de Deus, ela florescerá, mesmo em tempos difíceis. Mas se só gera dor, medo, dependência emocional e estagnação, talvez a fonte não seja o céu. E quando isso acontece, o mais sábio é entregar tudo nas mãos dele, pedir direção e confiar que o agricultor divino sabe exatamente o que precisa ser podado para que nasça o verdadeiro fruto. Há algo que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar em relação às relações. O tempo de Deus quase nunca é igual ao nosso. Sonhamos com algo hoje e queremos que aconteça amanhã. Desejamos uma relação firme e madura, mas esperamos encontrá-la da noite para o dia. E quando isso não ocorre, vem a ansiedade, a frustração, a dúvida. Será que Deus se esqueceu de mim? Estou perdendo tempo. Por que tudo parece dar certo para os outros e não para mim? Mas a verdade é que Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. Ele não tem relógio, mas tem propósito. E tudo o que faz, faz no momento certo. Até quando se trata de unir duas pessoas. Em um mundo que nos ensina a correr, esperar parece fraqueza. Mas na perspectiva de Deus, saber esperar é sinal de maturidade espiritual. É entender que o que chega rápido demais muitas vezes não chega preparado, e que o que é preparado com cuidado demora, mas, quando chega, encaixa perfeitamente. Muitas pessoas entram em relações fora de tempo porque estão cansadas de esperar. E não é difícil entender por quê. A solidão aperta, as comparações doem, os conselhos errados confundem. Não escolha tanto, a vida passa rápido. Melhor algo mais ou menos do que nada. Assim, pouco a pouco, a fé é substituída pela pressa, e o coração termina se entregando a pessoas que nunca fizeram parte do plano de Deus. Mas a pressa tem um preço. O que começa com muita emoção pode terminar em arrependimento. As relações que começam por impulso geralmente não têm base. E quando o tempo revela-te a verdade, o que deveria ser bênção vira luta. Porque o tempo não esconde, ele mostra, revela intenções, prova o amor, examina o caráter. E por isso Deus muitas vezes nos pede para esperar. Não é castigo, é proteção, é preparação. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra algo essencial. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Em outras palavras, nem sempre você entenderá porque algo demora, mas pode confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, moldando corações, alinhando propósitos, preparando o caminho. E aqui vai uma verdade simples, mas poderosa. Quando Deus une duas pessoas, Ele não precisa fazer isso correndo. Ele o faz quando ambos estão prontos. Às vezes, o outro ainda está sendo curado de algo. Às vezes, é você quem precisa amadurecer. E Deus, em sua sabedoria, não adianta encontros que ainda não darão fruto. Porque o objetivo dele não é só juntar duas pessoas, mas formar uma aliança que dure, que seja forte, que resista às tempestades. Nós nos acostumamos às histórias de amor à primeira vista. Filmes, músicas e livros romantizam esse encontro instantâneo, quase mágico. Mas a realidade é diferente. O amor verdadeiro, o que vem de Deus,
Muitas vezes nasce devagar, cresce em silêncio, em conversas profundas, na paciência de quem quer conhecer e não apenas conquistar. É o tipo de amor que não grita, mas permanece, que não impressiona, mas edifica. E falando de impressões, precisamos tomar cuidado com o que sentimos no início. A emoção não é confirmação espiritual. Aquele frio na barriga pode ser só carência. Aquela conexão intensa pode ser fruto de feridas antigas, de expectativas acumuladas. Nem todo arrepio vem de Deus. Às vezes, vem do nosso desejo de que aquilo seja verdade. Por isso, o tempo é tão importante. Ele nos permite ver além das aparências, revela se o que sentimos é consistente ou passageiro, mostra se a pessoa está realmente comprometida ou apenas ocupando espaço. E o mais importante, nos ajuda a ouvir com mais clareza a voz de Deus, que não grita no meio da pressa, mas sussurra na calma da espera. Você não precisa de alguém que só preencha um vazio. Você precisa de alguém que caminhe ao seu lado com propósito, com fé, com verdade. E se essa pessoa ainda não chegou, não pense que Deus te esqueceu. Ele está apenas organizando as peças, porque quando chegar, você entenderá por que precisou esperar tanto. O amor que vem de Deus não irrompe na sua vida. Ele chega com calma, pede permissão, respeita seu tempo. E quando se instala, você sente paz, não agitação, segurança, não medo, clareza, não confusão. Então, se neste momento tudo parece parado, silencioso, sem direção, descanse. A aparente ausência de movimento não significa ausência de propósito. Deus trabalha em silêncio enquanto você espera. Ele age enquanto você ora. Ele molda enquanto você confia. E quando chegar o momento certo, tudo encaixará sem esforço. Não se compare com os outros. Não se desespere pelo tempo. O que Deus tem para você não está atrasado. Está sendo preparado. E quando chegar, tudo fará sentido. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso, mas é perfeito. Depois de tudo o que vimos sobre a paz interior, a liberdade de escolha, a reciprocidade, os frutos visíveis e o tempo de Deus, chegamos a uma verdade que fecha este caminho com propósito. Quando a relação vem de Deus, ela não termina em confusão. Ela amadurece, torna-se aliança. O plano de Deus para uma relação não é só o namoro, o romantismo, os momentos bonitos do começo. O plano dele é construir uma base firme para que duas pessoas caminhem juntas com compromisso, propósito e maturidade. E essa base se chama aliança. Aliança é diferente de emoção, é diferente de paixão. A paixão pode ser intensa, mas passageira. A aliança é contínua. A paixão começa com o olhar. A aliança se constrói com escolhas diárias. É fácil começar algo quando tudo é cor-de-rosa, mas é na rotina, nas dificuldades, nos desafios da vida real que se percebe se há disposição para permanecer. O casamento, a união plena, é parte desse plano divino. Gênesis 2:24 o mostra com clareza. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não é só uma ideia bonita, é uma direção prática. É o que Deus deseja. Que dois corações, ao se unirem com Ele no centro, formem uma nova história, uma família, uma estrutura que resista às tempestades da vida. Mas para chegar a um casamento saudável, é preciso mais que sentimento. É preciso construção. As relações que vêm de Deus avançam para o compromisso. Não ficam presas no "vamos ver até onde vai", não se estagnam em ciclos de dúvidas e idas e vindas. Elas progridem, crescem. E embora existam obstáculos, e sim, sempre haverá, ambos mantêm a mesma vontade de seguir juntos. É importante entender que compromisso não significa perfeição. Uma relação com aliança também terá falhas, dias difíceis, momentos de desencontro. Mas, quando é de Deus, ambos veem esses momentos como oportunidades para amadurecer.
não como motivos para desistir. Ninguém foge na primeira crise, ninguém desiste na primeira queda. Há perdão, paciência, reconstrução. Porque há uma base mais profunda sustentando tudo: a presença de Deus. Como saber se uma relação está construindo aliança ou só ocupando espaço? É simples. Observe a direção. Vocês falam sobre o futuro? Existe respeito mútuo? Existe intenção de crescer juntos espiritualmente, emocionalmente, financeiramente? Existe a vontade de incluir Deus nas decisões, nos planos, nos sonhos? Se sim, há fundamento. Se não, talvez seja hora de reavaliar. A aliança implica uma escolha consciente. Amar não é só sentir, é escolher. Escolher permanecer, escolher respeitar, escolher cuidar. Quando a relação é conduzida por Deus, ela vai além do romantismo. Constrói missão. E essa missão pode incluir filhos, ministérios, projetos, serviço ao próximo, construção de um lar saudável. O amor verdadeiro é frutífero, transborda. E exatamente por isso, Deus não adianta esse tipo de relação. Porque é algo sério, sagrado, com consequências eternas. Um casamento baseado só em emoção pode durar pouco. Mas uma união fundamentada na presença de Deus atravessa estações, supera crises e produz fruto por toda a vida. Às vezes, parece que essa pessoa nunca chegará, que esse tipo de amor é só para os sortudos. Mas não é verdade. O amor que constrói aliança não é sorte, é direção. E a direção se encontra na presença de Deus, não em comparações com outros, nem em conselhos confusos do mundo. Na oração, no discernimento, na observação dos frutos e no descanso no tempo dele. Se você está em uma relação e sente que anda em círculos, sem clareza, sem objetivo, sem paz, pode ser que você esteja insistindo em algo que nunca foi projeto de Deus. Não há vergonha em reconhecer isso. Melhor parar agora do que seguir investindo em um caminho sem saída. Deus sempre honra quem tem coragem de obedecer, mesmo que doa. Mas, se por outro lado, você está em algo que cresce com calma, com respeito, com fé, com leveza, com verdade, então continue. Alimente isso, ore por isso, caminhe nessa direção com firmeza, porque Deus honra quem constrói com Ele. Lembre-se, o que começa com Deus, termina bem. Pode passar por desertos, pode enfrentar ventos fortes, mas não afunda, não desmorona, porque o alicerce é dele, e o que ele sustenta, ninguém derruba. Aliança é quando duas pessoas, conscientes de suas imperfeições, decidem crescer juntas. Quando falham, pedem perdão. Quando se perdem, se buscam. Quando se afastam, se reencontram. Porque entendem que a relação não é uma luta de egos, mas uma construção divina. Um espaço onde o amor é escolha, o respeito é regra, e Deus é o centro. Se hoje você ainda espera por isso, não perca a esperança. Não abaixe o padrão. Não aceite viver menos do que Deus sonhou. Porque o que Ele une, ninguém separa. E quando chegar o momento, você verá alguém que também escolheu esperar, crescer, amadurecer. Alguém que tomará sua mão e dirá: vamos com Deus até o final. As relações abençoadas não são perfeitas, mas produzem frutos de paz, amor e fé. Se seu coração está com dúvidas, lembre-se: a vontade de Deus sempre traz clareza, não confusão. Ele não te deixará andar sozinho. Confie no tempo dele. Espere por aquele ou aquela que também te escolherá com liberdade, com propósito, com paz. Deus honra quem confia. Que esta mensagem te guie e fortaleça. E se ela falou com você, escreva amém nos comentários. E compartilhe com alguém que também precisa dessa luz.